Shalom, shalom, a paz de Deus para todos vocês. Para que amam estudar Apocalipse, escatologia, e se você pensa que estudar escatologia é só o livro de Apocalipse, não. Nós temos que estudar Daniel, Zacarias, Joel. Aliás, o Senhor ele fala desde Gênesis até Apocalipse sobre os últimos dias. Como está escrito, ele fala desde o princípio sobre o fim. Hoje nós estamos aqui para falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse, mas para entender melhor quem são essas duas pessoas tão especiais, nós precisamos começar a entender a visão que Zacarias teve. Zacarias capítulo 4 fala de uma visão dividida em duas partes. Uma parte tem recado para a geração de Zacarias e para todas as outras gerações, e a última parte da visão fala exatamente para o tempo da grande tribulação. Então vamos ler a visão como completa. Está escrita em Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito: o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me disse: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Bom, nós estamos então na primeira parte da visão. A primeira parte da visão, o profeta, ele vê algo que também foi mostrado a Moisés, o candelabro ou menorá, que é o mesmo nome para esta peça. Ele é uma peça única de ouro puro, que Deus falou para Moisés mandar Bezalel construir e para colocar no tabernáculo. E o tabernáculo ele seria iluminado, porque não tinha luz, a não ser a do candelabro. Ela não tinha janela, não tinha nem luz natural e nem a luz interna. A única luz que era do candelabro no meio ali do tabernáculo. Então o Senhor mandou Moisés construir essa imagem muito conhecida para todos os hebreus. No entanto, aqui essa visão para Zacarias era nova. Ele estava vendo um outro tipo de menorá que era alimentada de forma sobrenatural por tubos. E esses tubos com vaso de azeite e com essas 2 oliveiras, era um azeite sobrenatural. Não era um sacerdote que chegava lá toda manhã e retirava as cinzas, colocava novo pavio e colocava novo azeite para que produzisse óleo e para que colocava óleo para produzir luz. Então, essa visão, o profeta, ele viu já quem é Cristo para nós. Cristo, na verdade, aquele candelabro era para mostrar quando Cristo se manifestasse, ele seria a coluna central da menorá, né? Ela tem uma haste central e 6 braços que saem dela. Então, Cristo é o centro. Nós precisamos estar em Cristo. Nós somos os ramos e nós precisamos estar nele, conectados a ele. Se estivermos conectados a ele, nós vamos refletir a luz e nós precisamos, para refletir a luz, nós precisamos também diariamente receber a nossa porção do Espírito Santo. Então nós poderemos, todos os problemas que nós enfrentarmos, não será nem por força, nem por violência, mas pela força e o poder do Espírito Santo de Deus em nós.
essa mensagem foi dada para Zorobabel, que tinha uma tarefa especial para ele fazer na geração de Zacarias. Zorobabel iria reconstruir, então ele teria muitas dificuldades a serem vencidas, muitas paralisações na obra, muitas resistências humanas e espirituais que ele precisaria vencer, e não seria na força dele, mas no poder do Espírito Santo de Deus, na unção que Deus deu para ele executar essa tarefa. A primeira metade fala desta revelação que chega até nós também. Nós recebemos o óleo, o Espírito Santo de Deus para executar e para cumprir tudo aquilo que Deus colocou para nós. Cada um de nós temos um propósito. Deus deu um propósito, tem um propósito para a sua vida, e você vai cumprir esse propósito na força e na unção do Espírito Santo de Deus. Mas a segunda parte da visão, ele vai fazer outra pergunta a Zacarias. E é nesta resposta que nós vamos para Apocalipse. Está escrito no versículo 11 de Zacarias 4, a outra pergunta do profeta. O que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: e o que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Zacarias só recebeu a revelação, não foi dado a ele saber quem são esses dois ungidos. Mas nós já entendemos que são duas pessoas especiais em um momento determinado por Deus, que vão cumprir uma tarefa especial aqui na terra, em uma geração profética. Mas a Zacarias só foi dado entender que Zorobabel era uma pessoa especial e que receberia a unção de Deus para a reconstrução naquele momento de Jerusalém. Agora, vamos ficar detidos nesses dois ramos que são essas duas testemunhas. Nós demoramos muito tempo até entendermos, porque chega em Apocalipse capítulo 11, e eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 11, em cima do versículo. Antes de iniciar o capítulo, eu estou na Bíblia NAA, e na minha Bíblia NAA tem um subtítulo: As Duas Testemunhas. Então, quer dizer que este capítulo 11 de Apocalipse está se referindo, vai trazer revelação, e é o céu que traz essa revelação sobre essas duas testemunhas que foram mostradas para o profeta Zacarias. Aliás, o próprio anjo vai falar sobre esta passagem de Zacarias. Eu quero que você leia comigo agora Apocalipse capítulo 11 e no versículo, a partir do versículo 2. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas duas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Vamos parar aqui porque ainda não acabou a passagem sobre as duas testemunhas. Mas agora, ao profeta João, porque nós precisamos nos localizar. Aonde nós estamos? Nós estamos aqui em Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? O apóstolo João. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, e o apóstolo João, ele recebeu em Apocalipse os 7 recados das 7 igrejas. Deus revelou para ele que eram 7 recados para 7 igrejas da Ásia do tempo do apóstolo João.
Mas esses 7 recados não se limitam tão somente a essas 7 igrejas. São 7 recados para nós também, a igreja da última hora. Então, foi dado ao profeta João que ele entendesse sobre a grande tribulação. Foi mostrado para ele, como que se Deus tivesse tirado um retrato. Mas o profeta João não é o único que recebeu revelação sobre a grande tribulação. Daniel, Joel e também Zacarias receberam. São vários profetas que Deus tirou foto da mesma situação. É como que se eu tiro foto do ângulo da direita, o profeta que viu aquela foto vai enxergar melhor tudo que está à direita. O profeta que viu a foto que foi tirado do ângulo da esquerda vai ter uma noção melhor de tudo aquilo que está do lado esquerdo. O profeta que vê de frente, ele tem uma visão geral. Enfim, a profecia é isso. Deus permite ao profeta ver aquilo que vai acontecer, parte daquilo que vai acontecer. Então o profeta João, ele vê a grande tribulação, ele vê as medidas de juízo de Deus no espaço de 7 anos. Por isso que nós temos os 7 selos, trombetas e as 7 taças de Apocalipse. Eu tenho vídeo aqui no canal falando, um vídeo só para os 7 selos, outro só para 7 trombetas, outro só para 7 cálices, para você ter uma visão global dos 7 anos da grande tribulação. São 7 anos de grande dificuldade, debaixo do governo do anticristo. O anticristo, nesta altura, quando as 2 testemunhas se levantam, vai ser o pior momento. Elas se levantam para confrontar o anticristo com grande poder e glória e com uma unção muito especial, por isso que é o azeite dourado, é uma unção muito especial para um momento muito específico. Mas o governo do anticristo, que no início da grande tribulação encanta a judeus e encanta ao mundo, nessa altura da grande tribulação, ele já vai ser um déspota, ele já vai ser um ditador, é aquele que vai perseguir judeus, cristãos e todos aqueles que não obedecem e não se dobram ao seu governo. Ele já vai estar mostrando quem ele é. E é neste momento que essas 2 testemunhas, elas se levantam para profetizar. E você vê que elas profetizam não pouco tempo, elas profetizam por um grande tempo. E é claro que o anticristo vai odiar essas 2 testemunhas. E como elas testemunham, elas profetizam sobre o juízo de Deus, muita gente também não vai gostar, porque assim como hoje as pessoas mais procuram aquilo que agrada ao seu coração, assim também será na grande tribulação. As pessoas não querem ouvir, olha, se você não se arrepender, vai acontecer o juízo de Deus. Elas só querem ouvir sobre bênção. Então essas 2 testemunhas não vão ser muito populares, mas está escrito aqui quem são essas 2 testemunhas. Essa é a curiosidade, não é? Mas vamos ver as características. Eu vou ler novamente o versículo 4, quando começa a falar que tipo de unção que vai estar sobre elas. E está escrito aqui, são estas as 2, versículo 4 em diante. São essas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano da boca dessas testemunhas, sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Nós temos aqui algumas coisas a serem destacadas. Que tipo de unção? Primeira coisa, eles têm essas 2 testemunhas. Um deles vai ter o poder para sair da sua boca fogo. Não é efeito pirotécnico, não. Quem é que fazia fogo do céu descer? O profeta Elias. É só você ler
quando ele orou, desceu fogo do céu no altar, quando os soldados que vinham para levá-lo ao rei e vieram grupos de 50 em 50, quando ele orava, caía fogo do céu sobre esses grupos e então eles foram derrotados. Então o profeta do fogo é Elias. O profeta, ainda que está falando que orou e fechou o céu, orou e abriu os céus, também foi Elias. Elias orou e o céu fechou por 3 anos e meio. Elias orou e teve grande chuva em Israel. Então, uma das testemunhas terá a unção de Elias. A outra testemunha, quando tem a palavra flagelo, de quem você lembra? De Moisés, as 10 pragas, os 10 flagelos no Egito. E o que mais que lembra Moisés? Quando essas testemunhas, uma delas, quando ela orar, terá autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue. E você sabe que essa autoridade estava sobre Moisés. Então, uma testemunha terá a unção de Moisés, a outra testemunha terá a unção de Elias. A pergunta é, quem são elas? Moisés e Elias? Eu vou dizer as possibilidades, e você pode crer naquilo que você melhor se encaixa dentro dessas possibilidades. Posso até dizer qual é a minha posição. Há algumas pessoas que dizem que essas duas testemunhas são literalmente Moisés e Elias. Há outras que dizem que porque Moisés morreu, Moisés não pode voltar, porque ao morto é dado morrer uma única vez. Então, outros dizem que é Elias, porque ele foi arrebatado, e Enoque com a unção de Moisés, porque ele também foi arrebatado. Nós temos na história da humanidade esses 2 arrebatamentos, de Elias e de Enoque, que pode ter sido com este propósito de ambos voltarem para serem as 2 testemunhas que estão diante do Senhor hoje e que no momento adequado virão para trazer este nível de confronto com o anticristo. E há outros que dizem que serão 2 pessoas normais que estarão vivas no tempo da grande tribulação e virá sobre elas, assim como veio sobre João Batista a unção de Elias, que virá sobre elas, sobre uma a unção de Elias e sobre outra a unção de Moisés. Se você me pergunta o que eu creio que será Enoque e Elias, porque em toda a história da humanidade nós temos só esses 2 arrebatamentos e eu creio que Deus tenha feito isso com um propósito. Mas você está livre, você sabe por quê? Porque tem mistérios de Deus que a gente só vai saber quem estava acreditando no completamente certo quando a gente chegar lá. Por isso que Paulo diz, agora a gente só vê em parte. Quando nós estivermos com Deus, Ele vai dizer, não, olha, o correto é isso, aí a gente vai entender. Mas nenhuma das 3 posições, se você se encaixa melhor, não, eu acredito que sejam 2 pessoas na unção de Moisés e de Elias, qualquer uma das 3 possibilidades, nenhuma delas é engano. É só, bom, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. Então, não faz diferença. Agora, quando a gente continua a falar sobre essas 2 testemunhas, elas vão receber algo sobrenatural, vai acontecer com elas. Porque é lógico que por confrontar diretamente o anticristo vai mandar que elas sejam mortas, elas vão ser mortas, essas 2 pessoas, eu estou falando no feminino, porque eu estou falando essas 2 pessoas, mas a Bíblia fala que serão 2 homens. Esses 2 homens, eles serão mortos diante dos olhos de todo mundo. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 11 que todo mundo vai ver a morte deles ao mesmo tempo. Isso hoje é facilmente entendido nós temos hoje o mundo conectado e tudo em tempo real, e todo mundo vai poder testemunhar a morte dessas 2 testemunhas. E como está escrito aqui no versículo 7, quando tiver então concluído o testemunho que deve
devem dar à besta que surge do abismo, fará guerra contra ela, a besta vencerá e matará as testemunhas. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. E aqui está dizendo que, continuando, diz que as pessoas verão, vai ficar exposto o corpo delas. Aqui está falando em que lugar que elas vão ser mortas. Vai ser em uma praça pública em Jerusalém, o mesmo local onde Jesus morreu, como está escrito, em Jerusalém. E vai ser dado à besta vencer. Mas vencer, por quê? Com um propósito, porque assim como Jesus, quando na cruz do Calvário, eles pensavam que as trevas pensaram que venceram e viria daí 3 dias a ressurreição, o mesmo vai acontecer com as duas testemunhas. O anticristo vai achar que venceu, o mundo vai achar que elas foram vencidas, as duas testemunhas, mas depois de 3 dias e meio, e o mais fantástico é que o Senhor deixou que o corpo cheirasse mal, chegasse a este estado de deterioração, para mostrar o poder do Espírito de ressurreição, para que muitos fossem impactados e se convertessem durante a grande tribulação. Deus faz tudo com um propósito. Muitas pessoas, debaixo do impacto desta ressurreição, aceitarão Jesus como seu Senhor e Salvador. E está escrito então no versículo em Apocalipse 11, no versículo 11, mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Veja que incrível, que poder extraordinário, uma ressurreição vista e testemunhada por todos. A morte foi testemunhada em tempo real pelo mundo todo. A ressurreição também vai ser testemunhada por todos, não só a ressurreição, mas também a ascensão dessas duas testemunhas. Eu creio, por isso que eu disse que para mim eu creio que seja Elias e Enoque, porque não morreram, Deus os arrebatou sem que eles morressem, e então agora sim morrem, mas ressuscitam, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e tantas outras pessoas. Agora este aqui vai ser um impacto para que o mundo, que vai estar vivendo o pior momento da história da humanidade, para que muitos possam vir a se converter, a temer o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você tenha entendido quem são essas duas testemunhas, qual das posições que você escolher. Não é necessário brigar com ninguém, porque quando Deus não deixa claro, faz parte do mistério do Senhor, uma coisa é certa, vai acontecer, e nós aguardamos este momento. Que o Senhor te abençoe, e se você gostou, não saia sem deixar o seu like, compartilhar, e também veja se você está inscrito. Se não estiver, se inscreva, acione o sininho e todas as notificações para ser avisado de todos os vídeos que nós fazemos aqui neste canal. Deus te abençoe.